Em 1842, o naturalista, geólogo e biólogo britânico Charles Darwin escreveu um livro que mexeria com a comunidade científica e religiosa da época. Porém, não fora publicado, principalmente por questões religiosas. No dia 24 de novembro de 1859, 17 anos depois, foi publicado então o livro que enfim sacudiria o mundo científico e abalaria os alicerces da Igreja. Esse livro era A Origem das Espécies. Charles Darwin, em suas observações, que começaram no sul da Inglaterra com uma planta muito curiosa, começou a notar uma série de insetos mortos presos junto aos tentáculos pegajosos da planta Drosera. Acontece que muitas plantas matam insetos e outros animais acidentalmente, que porventura fiquem presos em suas secreções pegajosas protetoras. Todavia, Darwin teve um insight. E se esses insetos não tivessem sido pegos acidentalmente, e sim houvesse o propósito por parte da planta de capturá-los para nutrir-se deles? Fez então uma experiência onde nutria alguns espécimes com sais de amônia, claras de ovos e até pedaços de queijos. A experiência o levou a descrever pela primeira vez o sistema digestivo de uma planta carnívora, o que permitiu provar inequivocadamente que plantas podiam comer carne. Hoje sabe-se que existem cerca de 600 espécies de plantas carnívoras distribuídas em todos os continentes, exceto a Antártica. A Drosera, estudada por Darwin, está na categoria das que possuem armadilhas pegajosas, adesivas. Porém, existem armadilhas em formato de jarro como as nepentes, onde os animais caem no seu interior e não conseguem sair. Existem as armadilhas de sucção, onde as plantas carnívoras subaquáticas sugam suas presas. Também existem as que caçam embaixo da terra, as que comem fezes de animais e as tão famosas e adoráveis Venus flytrap, ou seu nome científico, Dionaea muscipula, que é a mais comum delas, aquelas que todos conhecem, que caçam com armadilhas tipo alçapão, que se assemelham a uma mandíbula que se fecha quando o animal toca uma espécie de pelo especializado que funciona como um gatilho e aciona a armadilha. A Dionaea muscipula são naturais de uma região de aproximadamente uns 200 km² de área, situada entre a Carolina do Norte, a Carolina do Sul e Flórida, nos Estados Unidos, onde cresce em meio às planícies alagadas e pantanosas. A armadilha da Dionaea é uma maravilha da evolução. Ela atrai o inseto com um néctar doce e cheiroso, produzido por células especializadas, e quando o inseto pousa e toca um dos seus pelos sensoriais, é emitido um sinal para que a planta feche num piscar de olhos. Porém, se o inseto tocar apenas um dos seus sensores, a armadilha não se fechará, mas ao tocar em um segundo sensor, num espaço de tempo de 30 segundos, a armadilha é acionada e se fecha numa fração de segundos. O movimento da armadilha é controlado por um sinal elétrico, criado quando os sensores sofrem pressão pelo toque, e agem como uma espécie de alavanca, e esticam a membrana celular, abrindo os canais iônicos. Então os íons de cálcio fluem para fora da célula, criando um potencial de ação, como um pulso elétrico, se preferirem, que percorre a armadilha. Quando os dois sinais desse tipo acontecem no espaço de 30 segundos, a armadilha se fecha. Esse espaço de tempo entre dois toques existe para que as armadilhas não se fechem desnecessariamente ao chover ou com a queda de um galho, por exemplo, o que faria com que a planta desperdiçasse uma quantidade de energia essencial. Uma coisa interessante é que se você quiser alimentá-la com um pedaço de carne, por exemplo,
e mesmo conseguindo que ela se feche e aprisione o alimento, ela abrirá após um tempo, rejeitando a oferta de alimento. Isso acontece porque a planta precisa continuar recebendo estímulo mecânico no interior da armadilha, para que estimule a produção de enzimas digestivas e todo o processo de digestão. Quanto mais a presa lutar, mais enzimas são liberadas e com mais força a armadilha se fecha. Após umas semanas, ela se abre ou não, isso dependerá de outros fatores. Essa estratégia de sobrevivência ímpar para uma planta é fascinante e perturbador, uma vez que uma planta caçar ativamente deveria ser inconcebível. Agora vamos entender sob a luz da ciência como tudo isso se deu. A planta carnívora, como qualquer planta também, faz fotossíntese, produz seu próprio alimento. Então, por que capturar pequenos animais? Acontece que nos locais que ela evoluiu, sempre foi muito pobre em nutrientes. Não estou me referindo à energia, já que isso consegue na fotossíntese, mas em outros nutrientes, como o fósforo e o nitrogênio, que são importantes para a sua estrutura, crescimento, regeneração e reprodução. Só para se ter uma ideia, cerca de 75% do nitrogênio necessário ela consegue com suas capturas. Plantas que se utilizam de movimento mecânico para capturar suas presas, como as dioneias, droseras e utriculares, compartilham um ancestral comum há cerca de 70 milhões de anos atrás. O ancestral comum dessas plantas sofreu mutação em um gene e com a dispersão dos continentes e das espécies foram sofrendo diferentes pressões ambientais e selecionando diferentes mutações, o que permitiu cumprir papéis inteiramente novos. Por exemplo, todas as plantas tipicamente produzem enzimas que quebram um polímero chamado quitina como defesa contra fungos. E com a mutação, passou a usar essa enzima para decompor o exoesqueleto de insetos, que também é feito de quitina. As plantas carnívoras também aproveitaram suas folhas, transformando-as em armadilhas e células especializadas em produzir néctar para atrair polinizadores, agora são utilizados para atrair suas vítimas. Com todas essas mutações, agora funcionais, as plantas carnívoras adequaram-se a um novo nicho específico e altamente especializado. Uma vez resolvido seu problema em conseguir nutrientes, seus sistemas radiculares tornaram-se menos importantes e algumas espécies nem os têm mais, como algumas espécies de plantas carnívoras aquáticas. É interessante notar que essas três espécies de planta em questão, droseras, utriculares e dioneias, perderam muitos genes durante sua evolução. Hoje estão entre as plantas que possuem seu genoma sequenciado. As que têm o menor genoma já descoberto entre as plantas. Todas as plantas carnívoras existentes hoje seguiram esse roteiro genético. No entanto, é surpreendente saber que não foi um evento genético que aconteceu com apenas um único ancestral comum, pertencente a todas as plantas carnívoras. Acontece que plantas muitas vezes extremamente parecidas, com estratégias de capturas muito semelhantes, não são sequer parentes, muitas vezes, estando bem distante uma das outras na árvore evolutiva. Acontece que a evolução se dá em momentos diferentes em cada espécie, separadas no tempo e no espaço. Espécies diferentes de plantas desenvolveram estratégias semelhantes para lidar com problemas semelhantes, o que se dá o nome de convergência evolutiva, quando espécies diferentes de regiões diferentes desenvolvem as mesmas estratégias. As descobertas de Charles Darwin e de todo o desenvolvimento de estudos genéticos modernos nos mostram que todas as plantas que possuem folhas e raízes possuem o material genético necessário para se tornar carnívora.
A possibilidade de tornarem-se carnívoras está aberta a todas as plantas, desde que as circunstâncias e ambientes se tornem favoráveis ao evento. Hoje já vemos algumas espécies de bromélias como plantas protocarnívoras. Estão no meio do caminho evolutivo para tornarem-se totalmente carnívoras. Vocês podem me perguntar como os cientistas sabem disso, mas o fato é que por ano os cientistas tinham apenas a anatomia comparativa para discernir e comparar a relação entre diferentes animais. E ao comparar dois organismos que não se pareciam em nada, esse estudo não dizia muita coisa, não é mesmo? De fato, por muitos e muitos anos, foi muito difícil para as pessoas olharem para essa enorme diversidade de vida e acreditar que tudo compartilhasse de um único ancestral comum. Sim, todo ser vivo, em última instância, compartilha um único ancestral comum. E como sabemos disso? Sabemos porque, com a descoberta do DNA e o posterior sequenciamento de diversos seres vivos, tudo se abriu como um livro na nossa frente. Todos os seres vivos compartilham uma mesma linguagem genética, o que torna possível medir quantitativamente a relação de proximidade dos organismos vivos, com dados que Darwin nunca sonharia. E agora, com o poder da computação, somado com poderosos algoritmos, o estudo da evolução nunca foi tão excitante, já que podemos rastrear ancestrais com muita precisão. Essa é a beleza da ciência e da evolução em toda a sua magnitude, com toda a sua frieza, nos mostrando a história antes de nós e proporcionando melhorias para os dias atuais e vindouros. Espero que tenham curtido o vídeo. Um beijo enorme no coração de vocês e não se esqueçam de se inscrever no canal.